A paz do Senhor, irmãos. Obrigado, por gentileza. Tome o seu lugar. Prezados, com muita alegria, estamos nesta noite aqui, abençoados, depois deste congresso maravilhoso que tivemos. Deus nos deu a oportunidade de encher o nosso cálice com azeite. A bênção do Senhor foi muito grande. Nós nos alegramos no Senhor. Estou alegre também, feliz de poder estar nesta noite aqui com os irmãos e de pronto agradecer a todos que nos recepcionaram de uma forma tão carinhosa. Amigos que já fizemos por aqui, irmãos que já profetizaram sobre a nossa vida, bênçãos, e também agradecer de uma forma especial o pastor que nos abraçou, nos acolheu. Muito obrigado pela acolhida, pelo companheirismo. A gente chega de longe, de fora, desconhecido, eu sei bem como é que é. Mas o pastor Zilmar não olhou nem para a aparência do vaso, mas nos acolheu de uma forma toda especial. Obrigado, pastor. Deus abençoe, está na nossa oração. E queremos, se for possível, de alguma maneira, retribuir a bondade, carinho dos irmãos. Prezados, nós, como já mencionado, viemos aí de um grande congresso abençoado. E mais passado o congresso, é a hora de nós voltarmos também para o nosso momento e nessa feita abrirmos a palavra de Deus. Abra comigo, eu vos convido no livro de 2 Reis. Vamos ao capítulo 21. Eu quero vos convidar a caminhar um pouquinho pelas páginas sagradas. Como diz o pastor Genivaldo, se é congresso, a gente entra ligado no 220. Mas agora é o momento de sentarmos, respirar e olhar para a palavra de Deus de uma forma um pouquinho mais detalhada. Diz assim o texto: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Refzibá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste-ídolo, como o fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército do céu, e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. E queimou a seu filho como sacrifício. Adivinhava pela nuvem, era agoreiro, tratava com médiuns e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo, que tinha feito na casa do Senhor, que dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não farei que os pés de Israel andem errantes da terra que dei a seus pais, contanto que tenham cuidado em fazer tudo quanto eu lhes tenho mandado, conforme a lei de Moisés, meus servos. Prezados irmãos, o texto que nós lemos nos traz a história de um moço, Manassés, cuja história começa muito antes. História de Manassés, nós precisamos fazer uma pequena condução e linká-lo, em primeiro momento, ao profeta Isaías.
segundo a história, a filha do profeta Isaías, veio a casar-se com o rei Ezequias. Ezequias foi um homem temente a Deus, um homem que tentou agradar o Senhor, teve os seus deslizes, até o dia que ele recebe uma das maiores mensagens que alguém pode receber, isto a meu juízo, a meu pensar. Porque o profeta do Senhor esteve junto dele e disse: Ezequias, põe uma ordem à tua casa, porque você vai morrer. A princípio parece um choque esta mensagem, mas pense comigo, irmãos, que privilégio teve o rei Ezequias, quando Deus usou para ele um expediente que jamais havia usado a ninguém. Avisou: põe em ordem a tua casa, que você vai morrer. Era a hora, era a oportunidade que Deus lhe dava para colocar tudo nos devidos lugares, sabendo que ele iria morrer. Que tal que nesta noite a palavra do Senhor viesse ao teu encontro dizendo: pastor Lucier, põe em ordem, você vai morrer. Dava tempo, seria um privilégio. Mas Ezequias não entendeu assim, e ele chorou. Se virou para a parede e disse: Senhor, lembra de mim, lembra das minhas ofertas, lembra das esmolas, lembra de quem eu tenho andado nos teus caminhos. E Deus mandou o profeta voltar e disse: está bem, vou te dar mais 15 anos. Não devia ter orado, devia ter seguido a orientação: põe em ordem a tua casa. Mas ele não se preocupou em acatar a palavra do Senhor, antes pediu, e Deus bondoso lhe concedeu mais 15 anos. 3 anos depois nasce um filho de Rafzida, filha do profeta Isaías. Por isso que a história de Manassés começa bem longe. 3 anos depois nasce Manassés. Ao findar os 15 anos que Deus deu a Ezequias, Ezequias morre, e Manassés, com 12 anos de idade, começa a reinar sobre Judá, o reino do sul. Começou tão novo, e quem sabe, levado pela influência daqueles que o cercavam e do regente do trono, ele de pronto se desviou. Esqueceu de Deus, esqueceu daquilo que o seu pai lhe ensinou. E eu costumo dizer, parafraseando, assim para tornar mais contemporâneo, Manassés é o tipo de jovem criado na escola dominical, criado com o seu pai no temor, no conhecimento, na palavra. E eu posso imaginar quantas vezes ele esteve assentado no joelho do profeta Isaías, que lhe traduzia as sagradas letras. Manassés foi um moço criado no conhecimento da palavra, mas com o passar dos dias, Manassés se desviou e começou a fazer tudo aquilo que desagradava a Deus. Quando nos diz a Bíblia que ele buscou a idolatria das nações, se você vai para Deuteronômio, se você vai para Reis, se você vai antes também para Êxodo, você vê que todas as nações que Deus destruiu, Manassés buscou lá elementos de adoração. Quando você olha para a adoração, vê que Salomão havia criado um sistema de adoração chamado os lugares altos. E nesses lugares altos, que poderia ser
tanto um lugar alto, quanto uma colina, quanto uma cidade, quanto apenas um lugar elevado, mas que ao final do tempo, já não importava mais se era alto ou baixo, qualquer lugar servia, pois a conexão a palavra, ela se tornou um adjetivo para falar dos lugares onde haviam altares, onde haviam santuários, era chamado de lugares altos. Salomão foi o primeiro a trazer essa idolatria para dentro de Israel, adjunto daquelas mulheres que faziam parte do seu harém, cada uma trazia o seu sistema de adoração, e quando Salomão se desvia, ele traz tudo aquilo, porém vem Ezequias e destrói tudo, eliminou. Mas quando vem Manassés, ele volta a edificar os lugares altos. Israel, ou melhor, o Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém, se transformou num lugar de profunda idolatria. Nestes lugares altos, adorava-se a todo tipo de ídolos, adorava-se a Deus também, trazendo então uma profanação, trazendo então uma promiscuidade espiritual. E veja, prezados irmãos, que a Bíblia nos diz que um abismo puxa outro. E junto com essas adorações, Manassés também edificou postes ídolos. A Bíblia ainda fala conforme Acabe, porque Acabe, casando com Jezabel, uma mulher fenícia, era adoradora de Azera, que se prostrava diante de postes ídolos, que poderiam ser apenas um tronco de árvore formosa, ou poderia ser um tronco esculpido, e com o passar do tempo passou a ser um tronco esculpido com a imagem daquele que queria se fazer Deus. Então vai nos dizer a história que em Israel, no Reino Sul, praticamente não havia uma árvore frondosa, debaixo da qual não existisse um altar de adoração a Deus pagão. Voltamos lá, um abismo puxa outro, e Manassés, envolvido por essa promiscuidade espiritual, ele se tornou agoreiro, ele se tornou encantador, e a exemplo de Saul, não consultava mais o Senhor, mas ele consultava feiticeiros, consultava adivinhadores. Tudo isto, um moço, e eu torno a dizer, criado na escola dominical. Quem sabe assentado no joelho do profeta Isaías, tantas vezes admoestado, mas ele virou as costas para o Senhor e mergulhou em toda essa idolatria. Voltamos lá, um abismo puxa outro. Já não bastava mais toda essa idolatria, então ele pega um poste ídolo e coloca agora dentro do pátio do templo. O lugar santo, o lugar consagrado ao Senhor, cuja oração de Salomão pediu: Senhor, põe aqui os teus olhos, para que se alguém em qualquer lugar virado para cá orar, o Senhor ouça. E o Senhor ouviu a oração e disse: eu colocarei os meus olhos e o meu rosto perpetuamente neste lugar. Mas naquele lugar ele trouxe o poste que representava toda a sua idolatria e colocou dentro do lugar santo. Porque quando o homem se afasta de Deus, ele perde a noção até das coisas sagradas, ele perde a noção até das coisas santas, ele perde a noção até das coisas que são do Senhor.
mergulhando neste caminho sem volta, trazendo ídolos, imagens e adoração, não se deu por vencido e mandou edificar lá no vale de Rinom uma estátua de bronze ou de ferro, edificada a Moloque. E o vale de Rinom, ele traz uma conotação interessante, porque já no vale de Rinom, também chamado de vale de Cedron, ali havia muitos altares de sacrifícios, mas quando Ezequias, ele se converteu, ele destruiu todos os altares. E nos conta a história que ele mandou lançar naquele lugar os ossos de mortos, porque para qualquer judeu há uma profanação passar onde existe cadáveres. Se você vai a Israel, você vai ver que junto à porta dourada, por onde a Bíblia diz que o Messias voltará, eles fizeram ali um cemitério, porque eles sabem que um judeu não pode passar onde existe um cemitério. Então, Ezequias mandou colocar ali todo tipo de dejetos humanos e jogar ali ossos de cadáveres, e aquilo se tornou um lixão, e as pessoas levavam ali para fora da cidade lixo para queimar. O mau cheiro era grande, tanto que mais tarde, quando o Senhor Jesus está passando por ali, ele olha para aquele lugar mal cheiroso, cheio de bicho, de vermes e com fogo aceso. Ele olha para aquele lugar e diz: olha, o inferno é que nem isso aqui, é um lugar onde o bicho não morre, o fogo não acaba, é um lugar terrível. Pois exatamente no vale de Rinom ele mandou edificar uma estátua a Moloque. Era uma estátua muito grande, e conta-nos a história que ela tinha o seu ventre aberto como uma fornalha onde se colocava lenha e acendia. Sobre este ventre, agora com fogo, os braços de Moloque se estendiam nesta posição para receber ali os sacrifícios, para receber ali as ofertas. E Manassés edificou ali um altar para Moloque. E não bastasse isso, ele também sacrificou o próprio filho, colocando nos braços incandescentes de Moloque o seu filho vivo, para fritar, para assar nos braços de ferro incandescente de um Deus profano. Tudo isto, um homem que se afastou do Senhor. E quando nós olhamos para alguém que voltou as costas para Deus, e vimos que está lá no mundo, e vimos que está lá escravo de Satanás, nós precisamos entender, irmãos, que aquele que volta as costas para Deus, ele cai em laços terríveis, indizíveis, que não se pode compreender. Como pode alguém que um dia, torno a dizer, parafraseando, viveu na escola dominical conhecendo a palavra, se volta as costas para Deus e é capaz de sacrificar o próprio filho vivo? Nos diz a Bíblia, Israel mergulhou numa grande profanação. A história nos conta, e Crônicas vai revelar, que ele derramou muito sangue. E a história nos diz que não passava um dia sem que alguém inocente fosse morto pelas mãos de Manassés. E por causa disso, nos diz a Bíblia, que Deus o avisou. Mandou mensageiros, mas ele não ouviu. E eu posso pensar que o velho Isaías,
que conforme nós entendemos era seu avô materno. Quem sabe muitas vezes o chamou atenção. Quem sabe muitas vezes o admoestou. Quem sabe muitas vezes falou com ele, mas ele não ouviu. E talvez, quem sabe, pela ascensão de Isaías, Isaías tinha proximidade para chegar perto. E quem sabe, com o dedinho do profeta, apontar os seus erros e os seus caminhos. Nos conta a história que Manassés determinou que o profeta fosse preso. Isaías fugiu para preservar a sua vida. E em meio à fuga ele entrou para dentro de um cedro oco que ele achou no caminho. Como todo judeu, Isaías usava um manto, cuja beira, a orla do seu manto, tinha as franjas da sua vestimenta. O judeu até hoje usa e é identificado até hoje pelas franjas da sua veste. Isaías, trajando o que se chama hoje a talite, fugiu e entrou para dentro de um cedro oco para se esconder, mas as franjas da sua veste ficaram de fora, sinalizando que ali estava alguém escondido. E quando Manassés viu que era o rei, mandou cortar o cedro no meio. E o vovô Isaías foi cerrado vivo, por ordem de Manassés, um moço criado na escola dominical, no conhecimento e no temor da palavra. Diante de tudo isto, o livro de Crônicas, lá no capítulo, 2 Crônicas, capítulo 33, vai nos dizer que Deus trouxe sobre Jerusalém e sobre Judá o exército da Síria. E Jerusalém foi destruída. E Manassés tentou fugir. Correu para o meio do espinheiro, mas foi achado e foi levado cativo. Nos conta a história que ele foi manietado e carregado semelhante ao pau de arara, amarrado de pés e mãos e levado de Jerusalém até a Babilônia, amarrado, numa posição que lhe causava dores e crises e câimbras horríveis. O grande rei de Israel, o monarca, outrora no trono, outrora com a sua coroa, outrora com a sua glória, outrora com tudo, agora vai escravizado, levado, atado. E ao chegar na Babilônia, colocaram na sua venta uma argola. E os senhores que conhecem um pouco da terra sabem que a argola é usada para domar boi brabo. Quando o boi é brabo, quando o boi é indomado, põe-lhe uma argola no focinho. E qualquer um com aquela argola carrega ele para onde quer. Assim era Manassés agora, uma argola no focinho, porque Deus sabe como tratar aqueles que se rebelam, que se voltam contra Ele. Temos que ter cuidado para que a argola do Senhor não pegue a nossa venta. Uma argola no focinho e trazido para servir, assim como Sansão, troféu de guerra. Manassés era colocado dentro de uma esfera metálica chamada Orazemulém. Era uma esfera vazada, ela não era totalmente fechada, ela era vazada. E em torno desta esfera colocava um fogo. E eu penso, pastor, que ele teve tempo para lembrar do filho.
porque o fogo em torno daquela bola de metal ardia o calor, encandecia o ferro. Não era suficiente para matar, pastor, mas ele preferia e pedia a morte, diante da agonia de estar ali sendo assado vivo. Talvez, queridos irmãos, nós olhando para a história de Manassés, pensemos assim: está colhendo aquilo que plantou. Talvez nós olhando para a história de Manassés pensemos, ainda foi pouco. Talvez nós olhando para a história de Manassés e tudo que ele fez, pensemos, merecia mais. E com toda certeza, prezados, eu penso que se eu estivesse numa posição, naquele momento de comando, talvez pensaria em fingir maior sofrimento. Não havia um dia que ele não matasse o inocente. O ser humano com 5 litros de água, de sangue, entre 4,5 e 6, mas vamos considerar 5 litros de sangue, multiplica por 365 dias, agora multiplica por 40 anos, você vai ter um oceano de sangue capaz de lavar as ruas de Jerusalém com sangue inocente. Mas quando você vai para o texto de Crônicas, você vai ver que ele, no meio de toda aquela aflição, nos diz a Bíblia que Manassés lembrou do Deus do seu pai, lembrou do Deus da sua mãe, lembrou do Deus de Isaías. E no meio daquela tremenda aflição, ele orou ao Senhor e voltou o seu coração para Deus. E nos diz a Bíblia que, diferente de tudo que nós podemos imaginar, a misericórdia do Senhor foi lá e recuperou Manassés e trouxe ele outra vez e colocou no trono, porque a misericórdia do Senhor não tem limite. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Eu quero te dizer, querido irmão, querida irmã, não sei o estado que você entrou aqui nesta noite, não sei as tuas dores, não sei as tuas lutas, não sei os teus sofrimentos, não sei como você veio aqui. Uma coisa eu sei, que o olhar de misericórdia do Senhor está voltado na tua direção nesta noite. Ele está aqui para acolher o coração que se volta para Ele. Aleluia, talvez você passou as 5 noites do congresso e não entende como é que tem crente que pula, que dá glória a Deus, que fala a língua, que dança, e você olha para si e diz: mas eu não tenho nada, eu não sinto nada. O peso dos teus pecados, a culpa dos teus pecados, as tuas lutas, as tuas dificuldades te impedem. Nesta noite, sinta a misericórdia do Senhor, ela está indo na tua direção. Eu não sei se os teus pecados são piores do que de Manassés ou não. Uma coisa eu sei, que a misericórdia do Senhor vai na tua direção nesta noite. Aleluia, sinta esta misericórdia, sinta esta misericórdia. Diga para o Senhor: eu preciso de misericórdia. Aleluia, talvez você precisa que a mão do Senhor vá na tua vida. Talvez você precisa que a mão do Senhor vá no teu lar. Talvez você precisa que a mão do Senhor vá lá nos teus filhos. Talvez estão todos perdidos, talvez estão tudo desviado, talvez está tudo no mundo. Eu não sei, querido irmão, uma coisa eu sei, que a misericórdia do Senhor. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor, Ele está aqui.
Sinta esta misericórdia. Eu posso ver assim, pastor, que é como uma onda do mar, que está aqui tão pertinho. Ela vem, ela vem, ela vem, não tem o que fazer. Ela vem, a misericórdia do Senhor nesta noite é uma onda que está indo na tua direção. Aproveita e mergulha. Aleluia, vamos estar em pé para uma palavra de oração. Se você entrou aqui nesta noite carente de misericórdia, a tua hora é agora. Talvez você entrou aqui sofrendo, chorando, lutando. Talvez você entrou enfermo. A misericórdia do Senhor, ela está aqui para te alcançar. Se tiver apenas alguém que precisa de um encontro com a misericórdia, o mesmo Deus que alcançou Manassés está aqui para te alcançar. Nos diz a Bíblia que Manassés lembrou do Deus dos seus pais e ele orou ao Senhor. E o Senhor o alcançou. Se você precisa de misericórdia, sai do teu lugar e vem aqui neste altar, porque aqui há uma fonte de misericórdia. Aleluia. Traga os teus problemas e diga: Senhor, preciso de misericórdia. Traga a tua luta e diga: Senhor, preciso de misericórdia. Traga o teu sofrimento e diga: Senhor, preciso de misericórdia. Traga os teus pecados e diga: Senhor, preciso de misericórdia. Aleluia, aleluia, aleluia. Talvez você errou, talvez você tropeçou, talvez você pecou. Alguém te olha com um olhar de condenação. Alguém te olha dizendo: tem que ser posto para fora, tem que ser expulso, tem que ser excluído. Saiba que o olhar de Deus é outro. O olhar do Senhor é olhar de misericórdia. Aleluia, aleluia. Eu sinto que a graça do Senhor está aqui, a misericórdia do Senhor está aqui manifesta pela sua palavra. Venha, venha, venha. O pastor me determinou que ore. E eu não quero começar esta oração e deixar você de fora. Eu vou dar um minuto para que você venha em direção à misericórdia. Saia do teu lugar, corra. Aleluia. Nesta noite as cadeias vão cair. Nesta noite a argola vai cair. Nesta noite o Orazemulém será desfeito. O Senhor vai te reconstituir. Bendito Deus que está no céu, em nome de Jesus. Temos falado a tua palavra e tratado da tua misericórdia, que é grande. A tua misericórdia é incomensurável. É a tua misericórdia a causa de nós não sermos consumidos. E a tua misericórdia se renova a cada manhã. Aqui está no altar o teu servo e a tua serva, trazido, ó Deus, pelo chamamento da tua palavra. Homens, mulheres sofridos, chorando, Senhor, aborrecidos, tratados de tantos problemas, mas que correm em direção à tua misericórdia. E eu oro sobre eles para ministrar a bênção. Eu oro sobre eles para ministrar agora a libertação. Eu oro sobre eles para ministrar a liberdade. Eu oro sobre eles para ministrar o socorro do Senhor na vida, na casa, no lar, na família. Alcança os filhos onde estiver. Ó Deus, eu oro sobre aquele que chegou aqui enfermo, tocado de dores, para que receba a cura em nome de Jesus.